Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre o volume dos sólidos geométricos. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no 8º ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 3, semana de número 5, ok? E para essa aula, nós teremos como unidade temática a geometria, grandezas e medidas, objeto de conhecimento, sólidos geométricos, medida de capacidade e volume. Então vamos lá? Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos estão presentes em vários contextos do nosso dia a dia, nos objetos, nas construções, na natureza e em muitos outros exemplos aí, ok? Vamos tomar como base aqui, ó, por exemplo, as pirâmides do Egito, ok? É um exemplo de sólido geométrico. Outro também que nós temos são os favos de mel, ok? Favos de mel também são exemplos. E um outro que nós temos é justamente o planeta Terra. Os sólidos geométricos podem ser classificados como poliedros e não poliedros. O que são poliedros, professor? Poliedros, eles possuem somente faces planas. Eles não rolam, ok? Possuem somente faces planas. Agora, os não poliedros, eles possuem partes arredondadas, ou seja, não planas. Por isso, eles rolam. Então, se tiver qualquer parte arredondada, é o não poliedro, ok? Para ser poliedro, tem que ser todas as faces planas, ok? Nenhuma parte arredondada. Então, vamos lá? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Quais são os elementos de um poliedro? Então, nós temos essa figura aqui, ó. Perceba que o primeiro que nós precisamos entender é que eu tenho esse ponto aqui, ó, que é o ponto A. O ponto A, o que ele representa? Um dos vértices, tá? Um dos vértices desse poliedro. Então, vamos lá. Aqui nós temos o ponto A, ele representa um vértice. Ok? Tranquilo? Beleza. Agora, nós temos também o segmento de reta, que seria AD, ok? AD é um segmento de reta. Esse segmento de reta é o que nós chamamos de aresta, tá? Então, esse segmento AD é o que nós chamamos de aresta. E tem mais um item, que é justamente a região triangular ABC. Então, ABC. Essa região triangular aqui é o que a gente chama de face, ó. Muito bem. Ok, tranquilo. Então, vamos avançar. Bem, nós temos então aqui alguns poliedros. Nós temos aqui, ó, o cubo, o paralelepípedo, o prisma triangular, o prisma pentagonal, o prisma hexagonal, pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal. Agora, não poliedros, ou também conhecido como corpos redondos, nós temos aqui o exemplo, a esfera, nós temos outro exemplo aqui, o cone, um outro exemplo aqui, o cilindro. Agora, quando a gente fala em poliedro, nós temos aqui os principais elementos, não é isso? Como nós já falamos anteriormente, que são as faces, as arestas e os vértices, ok? Por exemplo, o cubo. Nós temos aqui, ó, a planificação de um cubo. O cubo, ele possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, tá? Então, face, aresta, ok? E esses pontinhos que são os vértices. Muito bem. Vamos avançar? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os sólidos geométricos, tá? Volume dos sólidos geométricos. Volume de um sólido é a quantidade de espaço que esse sólido ocupa. A unidade fundamental de volume chama-se metro cúbico. O metro cúbico é a medida correspondente ao espaço ocupado por um cubo com 1 metro de aresta. Nesse cálculo, temos que ressaltar as 3 dimensões do sólido, observando o seu formato, ok? Então, lembrando, para a gente calcular o volume é o cálculo em 3 dimensões, tá? Volume é o cálculo em 3 dimensões. O primeiro volume que a gente vai analisar agora aqui é o volume do cubo.
Então, o que é o cubo? O cubo é um sólido geométrico cujas 6 faces são quadrados de mesmo lado. Para calcular o volume do cubo, é necessário fazer o produto da área de sua base pela altura. Então, volume é sempre a área da base vezes a altura. Um exemplo de cubo é esse aqui, ó. Todas as faces, não é isso? Com medidas iguais. Ou todas as arestas, não é isso? Com a mesma medida. Então, seria, no caso aqui, ó, essa aresta aqui medindo A, isso aqui medindo A, isso aqui também medindo A. Perceba que a parte da base aqui do cubo é um quadrado. Como é que calcula a área do quadrado? A vezes A nesse caso, não é isso? E volume não é a área da base vezes a altura? Então podemos dizer nesse caso que o volume vai ser A vezes A, que é a área da base, vezes A, que é a altura. Ou podemos também escrever o seguinte, volume é igual a A ao cubo, ok? Por exemplo, se eu tenho o cubo aqui, ó, de aresta A, sendo que esse A vale 2, por exemplo. Então, quanto que vai ser o volume aqui, ó? 2 metros. Vamos colocar assim, 2 metros. Quanto que vai ser o volume aqui? Volume vai ser igual a 2 ao cubo, ok? 2 ao cubo é quanto? 2 ao cubo é 8. 8 metros cúbicos de volume. Tranquilo? Seriam 8 metros cúbicos de volume nesse caso. Beleza? Tranquilo? Então vamos avançar. Olha só, próximo aqui nós temos o volume de um bloco retangular. O bloco retangular ou paralelepípedo retângulo é um sólido cujas 6 faces são retângulos. Para calcular o volume do paralelepípedo retângulo, é necessário fazer o produto da área de sua base pela altura. Então tem aqui, ó, o exemplo de um paralelepípedo, tá? Ou bloco retangular. Lembrando que, nesse caso aqui agora, como é um retângulo, então significa que nós temos aqui esses valores diferentes, ok? Pode ter também 2 valores iguais e um diferente também. Não teria problema não. Então, nesse caso aqui, nós temos que, para calcular o volume, é a área da base vezes a altura. Como a área da base é um retângulo, então seria A vezes B, não é isso? Vezes a altura, que é C. Como assim, professor? Da seguinte forma, ó, volume igual a A vezes B vezes C, tá? Então, aí nós temos a fórmula para a gente calcular o volume, tá? O volume, então, desse nosso paralelepípedo retângulo. Ok? Tranquilo? Então, vamos tomar como base, como exemplo, essa questão aqui, ó. Qual o volume de um reservatório de água com forma de um bloco retangular com dimensões de 8 metros, então aqui seria 8 metros, que é o maior lado, 5 metros e aqui 3 metros. Como que eu faço para calcular o volume? 8 vezes 5 vezes 3. Você já sabe que 5 vezes 8 é 40, 40 vezes 3, 120. 120 o quê? Metros cúbicos, ok? 120 metros cúbicos. Muito bem. Então, avançando. Agora vamos falar de um outro volume, tá? De um outro sólido geométrico, que seria dos prismas, tá? E o prisma, nesse caso aqui, nós temos 2 tipos. Eu trouxe aqui para vocês o prisma quadrangular e o prisma triangular. Por que que o nome é quadrangular, professor? Por que que o nome é triangular? É por causa da base, tá bom? Então, o prisma quadrangular tem quadrados nas suas bases. Então, como a área da base aqui é um quadrado, então por isso que é um prisma quadrangular. Como a área da base aqui é um triângulo, por isso que é um prisma triangular, ok? E tanto no prisma quadrangular quanto o prisma triangular, é importante você entender o seguinte, que o cálculo do volume é sempre a área da base vezes a altura, ok? Nesse caso aqui, eu tenho que, vamos supor que aqui vale A e aqui vale A, ok? E aqui vale B. Então, nós temos nesse caso aqui um prisma quadrangular, cuja base é um quadrado, onde, para eu calcular o volume, eu tenho que a área do quadrado é A ao quadrado. Então, o volume seria A ao quadrado vezes B, nesse caso, ok? Aqui no caso do triângulo, seria área da base vezes a altura. A base é um triângulo, professor. Então, por isso que vai ser base vezes a altura dividido por 2, que é a área do triângulo. E aí você multiplica vezes a altura. Você vai, então, nesse caso, encontrar o volume, tá bom? O volume dos prismas. Muito bem. Avançando aqui, volume do cilindro, tá? O cilindro possui 2 faces iguais e de formato circular. Para calcular o volume do cilindro, deve-se fazer o produto da área de sua base pela altura.
Lembrando que a área aqui, ó, é uma área circular, né? Isso é um círculo aqui, a base, ó. Então, como que eu faço para calcular a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. Então, nesse caso, para calcular o volume, calcula a área primeiro, π vezes o raio ao quadrado. O valor que você encontra da área, você multiplica vezes a altura, e aí você encontra o volume do cilindro. Beleza? Tranquilo? Agora, falando sobre as medidas de capacidade e de volume, nós temos o seguinte, ó. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A medida padrão de volume é o metro cúbico, a medida padrão, mas não quer dizer que é a única, ok? Então, como não é a única, então é preciso você entender as outras que nós temos aí e como que a gente faz essa transformação em unidades. Então, eu tenho aqui o metro cúbico como sendo a unidade fundamental. Então, quem são os submúltiplos do metro cúbico? Nós temos o decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Os múltiplos, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Agora, é interessante e é importante você entender o seguinte: se você está em uma determinada unidade e vai para a unidade que está mais à direita, tá? Mais à direita, você multiplica, ok? Se você vai de uma unidade para as unidades que estão à direita, você multiplica. Multiplica por quanto? Por 1000, ok? Multiplica-se por 1000. Agora, se por acaso você está em determinada unidade e você vai então para a unidade da esquerda, aí você vai dividir, ok? Você vai dividir para cada casa que você passar, você vai dividir por 1000. Por exemplo, imagine que você tem aqui, ó, 7.000 decâmetros cúbicos. Você quer achar esse valor em hectômetros cúbicos. Então, 7.000 decâmetros cúbicos. Decâmetro está aqui, ó. Tá? Decâmetro está aqui. Quer ir para hectômetro. Então, de decâmetro para hectômetro, segue a seta, ó. Divide por quanto? Por 1000. 7.000 dividido por 1000, 7. Então, 7.000 decâmetros corresponde a 7 hectômetros. Da mesma forma, vamos supor que tenhas 6 o que, professor? 6 quilômetros cúbicos. E você queira achar essa quantidade em decâmetros cúbicos. Ora, 6 quilômetros cúbicos para decâmetro cúbico, quilômetro cúbico está aqui, ó. Decâmetro cúbico está aqui. Então, vou multiplicar por 1000 para chegar em hectômetro cúbico. 6 vezes 1000, 6.000. Ok? 6.000. Só que ainda não está em decâmetro, professor. Ainda está em hectômetro. Perfeito. Para chegar a decâmetro, multiplica por 1000 novamente. Então, 6.000 vezes 1000. Então, basta acrescentar mais 3 zeros. Decâmetro cúbico, ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6.000 milhões. 6 milhões de decâmetros cúbicos. Beleza? Tranquilo? Outra coisa importantíssima também é você entender o seguinte, ó. Que quando eu quero transformar uma medida de capacidade, qual que é a medida de capacidade? É o litro, ok? Quando eu tenho uma medida de capacidade, cuja unidade fundamental é o litro, e eu quero transformar em medida de volume, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, ok? 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Muito bem, ok, tranquilo, show de bola, show de bola. Espero que você tenha gostado demais dessa aula, espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido todos os conceitos que nós vimos até aqui, ok? Peço a você que você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui diariamente. Seja parceiro do nosso canal com o professor, primeiramente deixando o seu like, pois é muito importante para fortalecimento do nosso canal. E segundo aqui, ó, abaixo aqui nos comentários, me diga de qual cidade que você está me assistindo, que eu quero mandar um salve para você nas nossas próximas aulas aí. Bacana? Tranquilo? Então vou ficando por aqui. Minhas redes sociais estão na tela, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!